Boa noite, nós estamos começando aqui um programa evangelístico, o canal Nascer do Sol, né? E o nosso objetivo aqui é falar da palavra de Deus, para que todos possam ser abençoados pela palavra de Deus. Então eu quero ler aqui na palavra, em São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Amém? A gente está aqui falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é um mistério, né, irmão? A gente sabe que a palavra de Deus, ela é um mistério que a gente só podemos crer pela fé. E a gente vai ver aqui, ouvir a palavra de Deus é uma boa coisa, a gente ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, somente ouvir, às vezes não é o conteúdo, a gente tem que receber ela. A palavra de Deus tem que ser recebida. É como você trabalha numa empresa, você trabalha o mês inteiro, você trabalha no motivo de receber aquilo, salário seu. Você não trabalha em vão, você trabalha para receber. Assim nós também, nós temos que receber a palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus, e nós não recebemos a palavra de Deus nesse homem natural que nós somos, que é 5 sentidos da carne. Nós recebemos a palavra de Deus no nosso interior. Por isso que é difícil. As pessoas às vezes sentam na igreja e ouvem a palavra, e às vezes a palavra não se torna um motivo e objetivo para a pessoa. A pessoa sai dali vazio, porque não recebeu. Ele não recebeu a palavra. Então, se ele não recebe, ela não faz o efeito que precisa fazer. Por isso que a pessoa não consegue viver uma vida espiritual, porque não recebe aquilo que ouviu. Eu estou aqui com uma mensagem do profeta que fala assim: agora o homem é um prisioneiro, ele está dizendo. Deus disse que o homem é um prisioneiro. Então até que algo aconteça com o homem, tá vendo? Tem que algo acontecer com o homem. Eu quero que vocês capitem isso agora antes dessa determinada coisa, tá vendo? Algo aconteça, algo tem que acontecer com o homem para nós receber a palavra. Não é simplesmente você ir na igreja, sentar na igreja é bom demais, tem que ir mesmo na igreja. A gente tem que ir. Mas às vezes a gente vai na igreja e a gente sai da igreja de uma maneira vazio, porque a gente não recebeu aquilo que foi falado ali, que foi pregado ali, a gente não recebeu. Aí ele está falando, até que algo aconteça com o homem é um prisioneiro. Aí ele diz aqui, antes que algo aconteça, antes dessa determinada coisa, chamado novo nascimento. Antes desse algo acontecer, chamado novo nascimento, o homem ele não pode, de modo algum, entender e nunca compreender Deus. Entendendo? Sem o novo nascimento, nós não podemos entender e nunca compreender Deus. E esse novo nascimento é algo que tem que acontecer. E acontece através da palavra. É através da palavra, é o você ouvir a palavra, mas você tem que receber.
Quando você recebe ela, ela é um alimento. A palavra é um alimento espiritual. Quando você recebe, ela se torna um alimento. Ela é uma substância na sua vida. A mesma coisa quando você come um alimento natural que dá força para você viver naturalmente. E quando nós nasce de novo, nós recebe um novo nascimento, nós recebe algo, uma substância de Deus dentro de nós. Nós não somos mais a mesma coisa, porque algo aconteceu para nós, na nossa vida. Nós mudamos da morte para a vida. Nós saímos do velho homem e entramos no novo homem. Paulo disse, eis que nova criatura é, tudo se fez novo. É quando nós recebemos a palavra. Não é de nós ir numa igreja, eu sou de uma determinada religião, eu sou de uma determinada denominação, né? Quando você recebe a palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, na minha vida, nós somos diferentes. Nós mudamos nossos comportamentos, nós mudamos nossas maneiras, porque nós cremos. Mas antes disso acontecer, está dizendo, o homem é um prisioneiro de si mesmo, é um prisioneiro da bebida, um prisioneiro de uma fé, Ele é prisioneiro, porque, na verdade, ele é um homem natural ainda, ele não saiu fora do seu ser natural. E ele continua sendo natural, mesmo indo na igreja, mas quando algo acontece para ele nasce de novo, ele nasce da palavra, ele já não é o mesmo homem, ele é nova criatura. Paulo diz, nova criatura é, e que tudo se fez novo, e as coisas velhas já passaram, entendendo? Então, é só através desse novo, e esse novo nascimento é Deus na nossa vida. É quando nós recebemos Deus. E Deus, ele não usa esse homem natural nosso. Esse homem natural, Deus dá o sol, dá a chuva, dá a comida, são 5 sentidos que nós temos. Mas Deus usa o homem interior. Deus trabalha no homem interior, é isso que eu quero dizer. Nós ouvimos a palavra, nós vemos na igreja, mas nós estamos no homem exterior. Nós não estamos ainda no homem interior. Mas quando nós muda, quando Deus, esse algo acontece em nós, aí nasce em nós uma nova vida em nós, uma nova fé. Porque nesse homem natural nós também temos uma fé. Nós também temos uma fé que chama fé intelectual. Mas quando nós nasce de novo, nasce a fé de Deus na nossa vida. A fé de Deus nasce na nossa vida. E a fé de Deus é a revelação, é você conhecer Deus. Aqui mesmo, mais na frente, ele fala, você nunca pode compreender Deus ou ter algum conhecimento de Deus, embora a palavra fale na sua mente. Você não pode compreendê-la. Porque é uma mente humana. Mesmo que a palavra fala na sua mente, fala na sua mente, fala na sua mente, mas você não pode compreender porque é uma mente humana. Ele deve ter a mente de Deus para entender as coisas divinas. Então, toda leitura, toda escola, todo ensinamento, por melhor que seja, ainda não são verdadeiros quando nós estamos na nossa mente humana. Mas quando nós temos a mente de Cristo, aí é quando nós nascemos de novo, então nós temos a mente de... Então nós podemos entender Deus, porque na nossa mente nós não entendemos Deus. Nossa mente humana é uma mente para nós trabalhar aqui, para nós ter as nossas coisas aqui, estudar. Nós temos estudo, nós podemos ser um advogado, um engenheiro, um doutor, mas isso aí é tudo coisas humanas. Mas quando é para Deus, nós temos que ser a mente de Cristo. Paulo diz, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sabedoria humana. Eu fui com sabedoria de Deus. Paulo já estava falando que não era ele
Não era ele, era Deus que estava nele. E Paulo disse assim, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É aí que nós temos que chegar, meus amados ouvintes, Cristo vivendo em nós. É isso que ele quer. E para viver em nós temos que nascer de novo e ele habitar no homem interior. Aqui no livro de Efésios, no capítulo, deixa eu ler aqui para vocês, já que nós estamos na Escritura, vamos aqui no livro de Efésios, dá um tempinho para mim, eu vou no livro de Efésios, agora onde Paulo fala aqui, sobre o homem interior. Olha bem aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde ele fala. Olha bem aqui. Ele fala assim, para que segundo a riqueza da sua glória, 3,16, Efésios 3,16, para que segundo a riqueza da sua glória, vós conceda que sejais colaborado com o poder do Espírito no homem interior. O poder do Espírito está no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estar arraigado e fundado em amor. Nesse homem interior é onde está o amor de Deus, é onde está a fé de Deus, é onde está a virtude de Deus, está nesse homem interior. É esse homem interior é onde Deus começa com nós através da fé, através da revelação. Ele vai formando uma pirâmide dentro de nós, ele vai formando uma pirâmide dentro de nós, na estatura de um varão perfeito. Ele começa com a fé e a revelação. Ele está falando aqui, ele habita através da fé. E a fé é a revelação. Por isso que Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não podiam prevalecer contra a revelação. Por que ele falou para Pedro que as portas do inferno não podia com a revelação, não tinha jeito com a revelação. A revelação, a porta do inferno não prevalece contra a revelação. Porque Jesus perguntou para umas pessoas que estavam ali, um dizia Jeremias, outro Isaías, você está vendo? Quer dizer, eles estavam no humano. Estavam ouvindo ali, mas estavam nas suas próprias mentes, nas suas próprias interpretações, no homem natural. Mas aí ele perguntou para os seus discípulos quem era ele. Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele falou, tu não revelou, Pedro, não foi carne e sangue, foi o Pai que está no céu. Foi Deus que falou em Pedro. Não foi Pedro, foi Deus usando Pedro. E Deus não estava usando Pedro naturalmente, Deus estava usando Pedro interiormente. Entendendo? E aí ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu, tá vendo? E sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa revelação, sobre esta fé, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Porque não foi Pedro, foi Deus. E aqui ele está falando, segundo a riqueza da sua glória, vai conceda que seja colaborado com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé, pela revelação, nos vossos corações, nas vossas almas. A fim de estando arraigado, quer dizer, aprofundado no amor, na profundeza de Deus. Quer dizer, através da revelação, é onde nós vamos nas profundezas de Deus. Mas a profundeza de Deus, nós não adquire pela mente humana, mas adquire pela mente de Cristo.
Porque é Ele que habita no nosso coração. Ele passa a ser aquele que opera, o operador nosso. Como um operador opera uma máquina, o que seja isso, então aí Cristo passa a operar no nosso coração através da revelação, e através da revelação Ele leva nós na estatura de um varão perfeito. E é fé, virtude, ciência, temperança, Ele vai formando em você uma pirâmide igual Enoque formou aquela pirâmide através da palavra falada. A palavra falada forma uma pirâmide dentro de você. Da mesma maneira que ele formou as eras da igreja, fé, virtude, ali era Deus, o Espírito Santo, formando a era, mas que Ele forma em você. E se forma em você no homem interior. Então você não é mais enganado, porque não é mais você, é Deus através de você. Então eu já estou terminando aqui, mas eu vou falar aqui mais um pouco. Deixa aí eu ver aqui uma leitura aqui que eu quero. Eu quero voltar em 1 Coríntios, falar mais um pouco. Quero voltar em 1 Coríntios. É bom a gente mostrar a Bíblia, né, irmão? Eu acho que a Bíblia é o assim diz o Senhor. Então é isso que a gente está fazendo aqui, mostrando a Bíblia. Olha bem aqui o que Paulo fala. Eu gosto de que Paulo fala. Ó. Olha bem aqui no 9, ó. Eu quero dar uma passada meio rápida aqui, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem são a que Deus preparou para os que amam. Presta bem atenção. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Tá vendo? Tudo que Deus preparou para nós, Ele revela para nós, através do Espírito. Nós não temos a revelação das coisas de Deus, das profundezas de Deus, através da nossa própria mente. Olha o que ele fala aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. No 10, outro aqui, é o Coríntios 2, do 9, 10. Agora aqui em cima, ó. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra. O Espírito penetra todas as coisas ainda na profundeza de Deus. Está entendendo? Esse não é só ouvir, é receber Deus. E receber Deus é receber no homem interior, pela fé. Pela fé ele entra no homem interior. E ele trabalha no homem interior, não é no homem de fora. O homem de fora é um veículo que tem que ser governado, dominado. Olha bem aqui, ó. Todas as coisas ainda na profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Você sabe as coisas do homem através do Espírito que está na gente, do homem. Você sabe a coisa do homem através do Espírito que está no ser. Ele está dizendo aqui. Você sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem, que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, se não for o Espírito de Deus. Se nós não temos o Espírito de Deus, nós não vamos saber as coisas de Deus. Nós só sabemos as coisas de Deus através do próprio Deus. É o que Paulo está falando aqui. Quando eu fui ter convosco, não era Paulo, era Deus. Era Deus que estava falando em Paulo. Não era Paulo mais, era Deus. Não era a sua própria mente que ele estava sendo usado. Ele não estava usando, ele fala mais em cima aqui, todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos, aqui no 6. Não, porém, a sabedoria deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. É mistério as coisas de Deus.
E é coisa que a nossa mente, ela não consegue chegar. Nós tem que... Esse homem velho, porque quando nós nasce aqui, nós nasce com a natureza velha. Esse homem velho, essa natureza velha, esse espírito velho que nós nasce aqui de acordo com a natureza, tudo tem que morrer. Paulo diz, tudo se fez novo. E eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, você não é mais um prisioneiro das coisas naturais. Você se torna um prisioneiro de Cristo depois. Você está preso em Cristo, porque não é mais você que vive, é o Cristo vivendo em você. Aí você vai aonde... Aí você consegue o amor de Deus. Nós falamos, nós tem que ter o amor de Deus. Nós tem que ter o amor de Deus, nós não conseguimos sem Deus. Só Ele tem esse amor. Nosso amor é humano. Nosso amor é um amor humano, onde nós casamos, onde nós temos nossos filhos. Mas o amor de Deus é de Deus. É de Deus. E ele tem que ser derramado em nós. E ele não é derramado no homem exterior. Ele é derramado no homem interior. É aí que está, onde você vai, nas profundezas de Deus. Você sabe quem ele é e o que ele quer de você. E você vive porque você recebeu isso aí. E é uma dádiva que ela doa para você, é de graça. É para aquele que aceita, é para aquele que crê, entendeu? Então, assim, eu quero que vocês, ouvintes da internet, recebam esta palavra e que você seja abençoado através dessa palavra. Estamos entregando na mão de Deus tudo que será feito aqui. Eu creio que é uma obra. São pessoas simples. Eu não sou uma pessoa estudada, sou uma pessoa simples, uma pessoa que vim da roça, uma pessoa que só Deus sabe de onde eu vim, mas estou aqui falando de Deus. Estou aqui falando da palavra e eu creio que é Deus. E que o Senhor possa permanecer me usando e usando esse canal e que muitas almas possam vir aceitar esse Jesus, esse Deus Todo-Poderoso que nós estamos falando dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, o Senhor possa ajudar cada ouvinte, Pai, que está ouvindo essa programação. O Senhor é o único que pode ajudar e é o único que pode suprir a necessidade de cada um. É o Senhor, Pai. Porque o Senhor é o Criador do céu e da terra e tudo que há. E sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, tem muitas pessoas neste momento, Pai, que às vezes está em prisão, de doença, está com uma doença aí, que o médico não deu resultado, Pai. Está dizendo não tem mais jeito. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para abrir toda a porta. No livro de Isaías 61, ele fala, Deus ungiu ele para pregar o evangelho, Jesus Cristo, para trazer boas novas, para abrir a porta da prisão e libertar os cativos. Deus enviou Cristo para abrir as portas. Não tem porta que Cristo não abre. Todas as portas já foram abertas no Calvário. Ele venceu a porta da enfermidade. Ele venceu a porta do inferno. Ele venceu todas as portas, ele venceu. E tem muitas pessoas hoje que estão com enfermidade. Mas a enfermidade não é sua, ele já venceu. Ele já venceu no Calvário a enfermidade. Ele não vai vencer, ele já venceu. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nós traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós não vai ser sarados, nós fomos. Agora, meus amados ouvintes, existe uma coisa muito profunda. Ele disse que ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei. Então, todas as portas Jesus venceu. Mas a porta do nosso coração é nós que tem que abrir para ele.
Se nós não abrir, nós não conseguimos. Tudo é possível para aquele que aceita, para aquele que crê. Abra a tua porta do teu coração nesse momento e aceita a sua cura. Aceita o que Jesus fez para você nesses 3 dias, morte, sepultura e ressurreição. E hoje ele está na destra da majestade, como sumo sacerdote, intercedendo através do teu sangue. E todo aquele que tocar nele pela fé receberá, porque ele está ali para isso, ele tem o sangue, e o sangue dele continua vivo. Não é que ele vai te libertar. Aquele dia no Calvário ele foi ferido por você. As suas transgressões foi tirada. Ali nós fomos sarados. Nós não tem nada que fazer a não ser acreditar naquilo que já foi feito. E tem muita pessoa nesse momento que está aí doente, sofrendo, e nós estamos aqui para isso. Nós estamos nesse evangelho para isso, porque Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Colocarão a mão nos enfermos, os enfermos serão curados, expulsarão os demônios. Isso foi a última comissão de Cristo, quando ele saiu desta terra e ressuscitou e foi para a destra da majestade. Esse foi o que ele disse e deixou para a igreja fazer. E nós estamos nesse objetivo, nós estamos neste lugar com o mandado do céu para nós fazer. Se nós não fazer, nós estamos errados. É isso que nós estamos fazendo, intercedendo por você neste momento. Você que está aí triste, você que está aí com a depressão, ou que seja, Jesus já te livrou. Abra teu coração, ele está na porta batendo, ele quer entrar. Se ele entrar, ele vai te revelar, ele vai te dar força, ele vai te limpar, ele vai te curar, porque só ele pode fazer isso. Então, ouvinte, que seja feita a vontade de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.